Abençoado, diga amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao processo do aprendizado. Eu quero aqui, em tantos conselhos que eu possa vir deixar para os irmãos, porque na ausência do pastor Moisés um dia, porque eu não vou viver eternamente aqui nessa terra, né? Se o Senhor me levar antes, um dos maiores conselhos que você pode receber, ou aliás, um dos maiores investimentos que você pode fazer é esse aqui, é investir no seu filho, porque isso aqui ninguém vai roubar dele. Se hoje nós estamos na presença de Deus, os irmãos que são adultos, é porque a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus foi pregada no coração. Tá? E isso aqui é o maior investimento. Mesmo que amanhã, quando ele for para a faculdade, alguma coisa acontecer na vida dele, mas a palavra de Deus sempre vai ficar guardada no coração. E Provérbios, lembre, Salomão foi o homem mais sábio da terra, disse que ensina o menino o caminho que deve andar. É muito mais fácil lidar com o menino ouve, o menino você fala, ele obedece, o adulto já tem dificuldade. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, gente, que o que nós vamos tratar aqui nesse primeiro ponto, é uma visão mais panorâmica do que aprofundada. À medida que nós formos caminhando, você veja, nós estamos aqui na talvez 6ª ou 7ª semana falando sobre a história de Israel. E à medida que nós vamos aprendendo, vamos estudando, vai abrindo um leque, vai abrindo mais possibilidades. Parece que não tem fim, e realmente é bem vasto, é bem grande o assunto. De modo que o assunto de hoje, ele praticamente é panorâmico. E logo depois nós vamos estar detalhando os elementos ou os utensílios deste assunto propriamente dito. E uma coisa que nós precisamos aprender, antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero deixar aqui bem claro, que todos os símbolos do tabernáculo, eles têm uma finalidade, eles têm uma diretriz, eles têm um propósito, eles têm uma obra, eles apontam para uma obra redentora de Jesus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25, vamos ler a Êxodo capítulo de número 25, por gentileza. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo de número 25. Mesmo sentados, eu quero fazer essa leitura. Êxodo, capítulo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que deles recebereis. E a oferta é essa: ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, observe o verso 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Esta foi a ordem de Deus a Moisés. Êxodo capítulo 25 até o capítulo 30, 31, nós vamos encontrar as coordenadas sobre a estrutura do tabernáculo
e consecutivamente todos os seus utensílios. Então, nesse assunto que nós estamos falando acerca do tabernáculo, nós vamos aprender sobre, primeiro, um lugar que foi designado pelo próprio Deus para a sua habitação entre o povo de Deus. Nós vamos ver daqueles que construíram, daqueles que fizeram, daqueles que receberam a unção de Deus, a inspiração do Espírito Santo para fazer cada utensílio. E é bom lembrar aqui que nenhum desses objetos que nós vamos começar a ver hoje, ninguém havia visto anteriormente. Fora tudo revelado, mostrado por Deus por uma vez só. Então, cada artesão, cada pessoa que trabalhou na construção, no molde de uma mesa, de uma pia, de uma lâmpada, de uma cortina, tudo o que nós vamos aprender, todos os símbolos, todos os elementos têm um significado e eles todos apontam para a obra redentora de Cristo. Muitas vezes eu sou contra alguns assuntos que você escuta na internet, e hoje a igreja é uma igreja moderna, uma igreja globalizada, e muitas pessoas confiam mais em ouvir alguém que está falando na internet, porque às vezes você não sabe a procedência, de onde vem, de onde surgiu. E a gente ouve muitas pessoas dizendo que o Antigo Testamento, eu não gosto de usar a palavra Velho Testamento, o Antigo Testamento foi deixado de lado, ou foi abolido, ou não faz parte mais do nosso contexto como cristãos. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. E o Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele faz uma aliança, uma conexão perfeita do que a igreja recebeu na nova aliança através de Cristo. Eu disse numa mensagem que eu publiquei que nós praticamente vamos entrar literalmente dentro do tabernáculo de Moisés construído no deserto. Nós vamos aprender sobre o pátio, sobre o altar do holocausto, a importância, o significado, o porquê que ele estava lá. Vamos falar sobre a pia da purificação, por que a pia deveria ser de bronze e não de prata ou de ouro, mas deveria ser de bronze. O lugar da purificação, as cortinas do tabernáculo, o lugar santo e o lugar santíssimo. Existem dois lugares consagrados dentro do tabernáculo: primeiro, o lugar santo; segundo, o lugar santíssimo. E o ápice do tabernáculo, a menina dos olhos de Deus dentro do tabernáculo, que é a Arca da Aliança, aonde estavam ali depositados elementos que nós vamos ver também que tem o seu significado. Tudo isso, gente, aponta para Cristo, aponta para uma vida nova em Cristo, aponta para uma vida pautada na palavra. E quando nós estamos pautados na palavra, a gente vive uma vida mais abundante, a gente vive uma vida com mais temor a Deus. Hoje muitos cristãos vivem uma vida conturbada porque desconhecem este livro, não conhecem a palavra de Deus, pensam que conhecem, até dão uma de conhecedores. A partir de aí, nós tornaremos cristãos mais tementes a Deus, praticantes da verdade, e não faríamos coisas que fazemos hoje, porque se fazemos coisas erradas hoje, é porque não conhecemos a palavra, e por não conhecer a palavra de Deus, automaticamente não temos temor da palavra de Deus. Um indivíduo que sobe no altar, ele tem que subir no altar com a sua vida consagrada, com a sua vida purificada, em todas as áreas, gente, não é numa área só. Você pensa que ser cristão é fácil? Vir na igreja é bonito. Alguém me perguntou certa vez: fulano vai na sua igreja,
Ele não é crente? Eu falei, gente, a igreja está aberta para todo mundo. A igreja está aberta para todo mundo. E nem todos que estão aqui estão ainda totalmente transformados pela palavra, porque o processo de transformação, ele é contínuo. Agora, você precisa querer mudança na sua vida. E pessoas abusam da graça de Deus, porque vivem uma vida como se fosse um mundano, no seu linguajar, no seu vestir, no seu proceder, no seu testemunhar. É crente aqui, se veste bonito aqui, mas nas redes sociais, abre o Facebook dele, abre o Facebook dela, conversa com ele, para ver se a conversa dele edifica, ou se a conversa dele te destrói. Conversa com ele para ver se você sai de lá bem, ou se você sai de lá, meu Deus, o irmão falou tanto mal de fulano, que você sai mal. Então tudo isso, gente, é falta de temor. E cada elemento que nós vamos ver entrando no tabernáculo, mesmo no Antigo Testamento, vai te dar uma noção de você ser um crente que tem que temer a Deus. Eu volto a dizer, porque pela graça as pessoas pensam que Deus não vai tratar com ele como tratou com alguns no Antigo Testamento, tirando a vida. Quando você olha para o Antigo Testamento e vê Deus mandando matar uma geração inteira, eu disse aqui em uma das aulas que entre 3,5 milhões de pessoas, já pensou isso? 3,5 milhões de gente. Deus não poupou ninguém, apenas 2 entraram. Apenas 2. Deus disse para o povo: olha, essa geração não pode viver mais. Deus deu uma oportunidade na época de Noé. A arca que Noé construiu é o símbolo da graça de Deus. Quem entrasse por aquelas portas, e a porta da arca é o símbolo de Jesus, entraria e seriam salvos pela graça. Mas quantos quiseram a graça? Apenas 8 pessoas. E hoje nós não estamos diferentes. Pessoas vêm na igreja, ouvem a palavra de domingo a domingo, e agora temos culto terça-feira, temos Bible Immersion na sexta-feira, ouvem a palavra, mas parece que eles ouviram, mas não escutaram. Coloque isso no seu coração. Às vezes Deus não vai te matar como matou 3,5 milhões de pessoas, mas a sua vida está indigna e você está usando de posição, de cargo, de título, de oportunidade, e não tem uma vida consagrada a Deus. Deus talvez não vai te matar fisicamente, mas você vai sofrer as consequências de quebra de princípios da palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter temor, voltar a ter temor a Deus. O propósito da construção do tabernáculo: havia um propósito de Deus em construir o tabernáculo. Essa é a imagem 1, não é? Essa imagem é a imagem que remete, que mostra de forma tridimensional, 3D, tanto por dentro quanto por fora, o tabernáculo que foi construído por Deus, ordenado por Deus para a construção no deserto aonde Moisés estava. Primeiro ponto: o tabernáculo foi um projeto de Deus. Nós lemos Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9, aliás, até o verso 9, mas no verso 8 e 9 está bem claro quando Deus dá as coordenadas para Moisés. Deus diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Em seu plano divino, Deus criou todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 16. Ele restaurou a terra
e formou o homem à sua imagem e semelhança, e ele, o próprio Deus, o visitaria todos os dias. Gênesis capítulo 1, verso 2 até o verso 31. Estava no coração de Deus fazer o homem e o visitar todos os dias. É como se Deus tivesse colocado na sua agenda: eu vou criar o homem, mas eu não vou abandoná-lo, eu não vou deixá-lo só, eu vou visitá-lo. Agora, o que acontece? O homem foi iludido por Satanás, todo mundo sabe da história, pecou, e isso fez Deus alterar o seu plano e não a sua vontade de morar com o homem eternamente. Deus apenas alterou o plano. João 14:1 fala sobre isso. O tabernáculo que Deus mandou Moisés construir foi com o propósito dele estar presente no meio do seu povo. Êxodo capítulo 25: e me farão um santuário e habitarei no meio de vós. Observe isso. Essa expressão que Deus está dizendo aqui, vocês vão me fazer um santuário e eu vou habitar no meio de vós, é uma expressão para o Antigo Testamento. Lembre-se que lá no Novo Testamento, no momento da nova aliança, essa questão ela modifica. Deus já deixa de habitar num local feito por mãos de homens para habitar exclusivamente dentro do homem. Agora observe isso. O tabernáculo terreno era uma sombra do modelo original que existia, que existe no céu. Vou repetir: o tabernáculo terreno era uma sombra do modelo original que existe no céu. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9. Hoje, eu mesmo vou fazer as leituras para ganharmos tempo, porque tem muita coisa para falar. Eu quero passar por esse panorama todo hoje com você. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Vou repetir: quando, porém, veio Cristo já veio, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, em algumas versões fala por mãos de homens, quer dizer, não desta criação. Então o tabernáculo terreno era uma sombra do original. Apocalipse 21, João diz que Jesus é o tabernáculo, onde Jesus está entronizado. Hebreus 8, ainda em Hebreus capítulo 8, verso 1, diz assim, olha, Hebreus capítulo 8, verso 1, temos um sumo sacerdote que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Temos um sumo sacerdote. Quem é esse sumo sacerdote, gente? Jesus. João foi arrebatado em espírito ao céu e teve uma visão gloriosa do tabernáculo celestial. Lembre, João, apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus. Quando é que João viu o tabernáculo de Moisés? Através de uma visão. A Bíblia diz assim, em Apocalipse capítulo 4 e depois Apocalipse 5. A Bíblia diz, e logo fui arrebatado em espírito. Ele foi arrebatado em quê? Espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e do trono saíam relâmpagos e trovões,
e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Essa foi a visão que João teve. E ao redor do trono havia uma multidão de anjos que glorificavam. Apocalipse capítulo 5, verso 11. Tudo isso que eu estou passando para vocês é uma visão panorâmica, porque daqui a pouquinho nós vamos entrar no que diz respeito ao tabernáculo propriamente dito. Agora preste atenção nisso. Agora compare o tabernáculo celeste com o tabernáculo mosaico. Na tenda do testemunho estava o lugar santo, com um castiçal de 7 lâmpadas acesas, continuamente. Levítico 24, verso 2. E o lugar santíssimo com a arca e o propiciatório com 2 querubins, onde a glória de Deus se manifestava diante do povo, para materialização da obra do tabernáculo. Deus arquitetou e elaborou a engenharia de toda a construção e passou para Moisés. Então Deus disse para Moisés: tu vai construir o átrio. Você vai entender o que é átrio. Você vai construir o altar do holocausto, a bacia, que é a bacia da purificação, a bacia de bronze, a tenda do testemunho, o lugar santo e o lugar santíssimo. Você vai construir e Deus forneceu para ele a relação de cada material, de cada derivado para realizar uma obra de construção, gente. Porque precisava ser feito. E nesse projeto divino, Deus mandou anunciar, dizer 3 medidas importantes ao povo. Preste atenção aqui. Deus deu 3 palavras que eles deveriam seguir à risca. Primeiro, a primeira medida era: deveria haver uma parceria com o povo de Deus. Deus nunca fez nada sozinho. A única vez que ele faz, mas ele não faz sozinho, lembra da palavra Elohim? Em Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. Ele criou Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, os céus e a terra. E a partir daí Deus diz: eu vou fazer uma parceria com o homem, que participariam os homens. Olha que privilégio. Gente, olha aqui para mim. Preste atenção aqui. O privilégio de servir na casa de Deus. Tem pessoas que se aborrecem por pouca coisa, mas o privilégio de servir na casa de Deus é Deus dando a você e a mim a oportunidade de servir com Ele e servir a Ele. E por que existem muitos conflitos às vezes dentro do povo de Deus? É o diabo tentando tirar o povo do foco. Quando você podia fazer algo grande para Deus, você está perdendo tempo ouvindo coisas que não deve, fazendo coisas que não deve, falando o que não deve falar, comungando com quem não deve comungar. E a Bíblia é muito clara: não compactue com outras pessoas que não comungam a mesma fé. Nós temos que ser luz no mundo e sal da terra, é verdade, mas nós não podemos compactuar com o mal, nós não podemos sentar à mesa do escarnecedor. E tem crente que senta, come, bebe, fala, critica, fofoca, fala mentira, acaba traindo aquilo para ele, gente. Deus disse assim: eu quero fazer uma parceria com o povo na construção do tabernáculo e receber as suas ofertas. Deus sempre faz parceria com o homem. Segundo, compromisso de fidelidade do povo, que traria, além do que era necessário para a execução da obra, o povo deveria trazer oferta. Hoje, se falar de oferta em algumas igrejas, graças a Deus aqui não, o povo entende que quando eu oferto, eu estou sendo beneficiado. Mas tem lugar por aí que as pessoas falam: poxa, aquela igreja fala muito de dinheiro, aquela igreja fala muito de oferta. A oferta, gente, escuta isso, você quer crescer, você quer prosperar? Olha, Salmos disse lá, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora olha o resultado de quem medita, de quem anda com o Senhor, que não senta na mesa dos escarnecedores.
pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Princípio. E aqui Deus diz para o povo: diga para o povo, Moisés, para ofertar. Diga para o povo que nesse processo, nesse projeto de construção, eles vão me trazer ouro, prata, cobre, pedras preciosas, madeira de cetim, peles de animais, panos e etc, etc e etc. Êxodo capítulo 25. Eu disse para você que do capítulo 25 até meados do capítulo 31, nós temos aí todo o projeto de construção desse tabernáculo que está ali. Segura comigo aí que o negócio vai ficar bom. Terceiro, Deus disse que haja no meio deles uma oferta voluntária feita do coração. Quem estava na aula ontem de discipulado, do curso de batismo, ouviu que ontem nós falamos sobre a questão de dízimos, ofertas e vários tipos de oferta na Bíblia. Oferta voluntária, oferta alçada, oferta de sacrifício, oferta de libação. Foi ou não foi, Antônio? Falamos sobre isso, porque é bíblico. E Deus diz para ele, em terceiro lugar, que o povo oferte voluntariamente. Se algum dia, jovem, irmão, irmã, você for dar uma oferta e sentir pesar no seu coração, não oferte. Se algum dia você for dar uma oferta e tiver mal com alguém, a Bíblia diz: deixa a sua oferta no altar e reconcilie com o Senhor, porque Deus não vai receber a sua oferta. Se algum dia você brigar com a sua esposa, você pensa que Deus vai receber a sua oração quando você dobrar o seu joelho, fariseu? Não vai. Por que não vai? Porque você e sua esposa, não é você e sua esposa, são os dois uma só carne. Por isso lá em casa nós aplicamos a estratégia de que nunca, guarde isso jovens que vão casar, nunca dormir sem antes se reconciliar. Houve um impasse lá em casa, porque ela falou que o chão estava assim, não, mas eu queria o chão, e ficou aquela confusão, não sei mais e tal. Aí fomos dormir, um de nariz torcido para o outro, né? Tem casal que eu já vi isso, ouvi isso. Eu não sei, dizem que é crente. O marido vai para o sofá da sala e a mulher vai para a cama dormir. Completamente errado, antibíblico. E aí a pessoa fala: por que a minha vida não dá certo? Por que não vai para frente? Porque pega a palavra de Deus e como se rasgasse a palavra de Deus. Quebra princípios. Concilie-se. Não durma antes de se reconciliar, porque Deus não vai receber a sua oração. Não vai. Não vai. Marido que maltrata a mulher, marido que espanca a mulher, graças a Deus no nosso meio nós não temos isso, mas tem crente por aí que anda assim, que na igreja é uma maravilha. E às vezes espancar também não é apenas no sentido literal físico, mas espanca com a boca, com as palavras. Mulher que não respeita o homem, mulher que não coloca o homem no seu lugar como sacerdócio do seu lar, mulher que quer mandar em homem. O sistema hoje é muito traiçoeiro, vingativo, perverso e maligno. Esse sistema feminista, não é feminino, o feminino é o gênero, a mulher é o vaso frágil, ela é feminina, mas o diabo vem, pega uma coisinha e transforma noutra. A feminista, aquela que tem poder, aquela que tem autonomia, aquela que tem independência. Quantos anos minha esposa trabalhou e ganhava mais do que eu? Eu me importava com isso? Eu dava era glória a Deus. Mas hoje uma mulher
que ganha mais do que o marido, ela quer mandar. Fala, peraí, eu coloco isso aqui. Aí eu pergunto, mas peraí, você casou para viver sozinha? Então não deveria ter casado, deveria continuar sozinha. Se são dois, uma só carne, temos que entender que se mesmo o marido hoje está passando um processo de dificuldade, de aprendizado, quantas vezes... Gente, olha, eu vou falar isso aqui publicamente, tá? Eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa. Se eu sou hoje o homem que eu sou, se eu tenho conhecimento hoje, tanto bíblico, teológico, em outras áreas da minha vida, foi porque essa mulher aqui estava trabalhando enquanto eu estava estudando. E muitas vezes até os de dentro de casa, os familiares, está ali meu pastor, meu querido pastor Wallace, meu cunhado, a família não entendia por quê, e você deveria estar fazendo isso, porque ela entende a visão que o chamado de Deus tem um compromisso. Olha quantas almas temos alcançados, olha quantas vidas têm sido tocadas, impactadas, e muitas vezes hoje o processo é o inverso. A pessoa, para fazer uma grande obra, ela quer estar aqui, ó, me dá aí, eu estou com esse microfone aqui, mas a pessoa, para fazer uma grande obra hoje, no conceito atual, ela tem que estar aqui, ela tem que estar com esse instrumento, ela tem que estar atrás deste móvel para fazer a obra de Deus. Quantas vezes, até hoje, muitas vezes essa mulher não é vista, porque ela está fazendo a obra de Deus, ela está dando suporte. Tudo isso é bíblico, gente. Tudo isso está na palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Digam. Amém. Fala comigo assim, fala a Deus. Fala.